aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 2 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra! Então vamos começar o exercício número 2 do capítulo 3. Ele pede para a gente construir tabelas verdade das seguintes proposições. Então a tabela que vamos fazer aqui será a tabela simplificada ou a tabela na forma reduzida. E vamos começar pela letra A. A letra A, ele nos dá a proposição negação de P, conjunção R, condicional Q, disjunção a negação de R. Então vamos copiar a sentença na letra A de forma separada. Vamos começar então colocando as colunas nela. Vamos ter aí 9 colunas. E como estamos trabalhando com 3 proposições simples, a proposição P, Q e R, nós fazemos 2 elevado a 3, e isso vai dar um total de 8 linhas. Então colocamos as linhas, todas para valores lógicos. Eu vou começar pela proposição P, então vou começar preenchendo a coluna da proposição P 4 a 4, com 4 verdades e 4 falsidades. Então, só temos uma coluna da proposição P, colocamos então 1, 2, 3, 4 verdades e 1, 2, 3, 4 falsidades. A próxima proposição que eu vou fazer será a proposição Q. Como a proposição P foi 4 a 4, nós pegamos o número 4 e dividimos por 2, o que vai dar um resultado de 2. Então, a proposição Q farei 2 a 2. Então, na coluna da proposição Q, só temos uma também, colocaremos 2 verdades, 2 falsidades. 2 verdades e 2 falsidades, 2 a 2, até completar a coluna da proposição Q. Agora a última proposição, a proposição R, pegaremos o resultado que encontramos para Q, que é 2, e dividiremos por 2, que vai dar 1. Então a proposição R, faremos 1 a 1, uma verdade e uma falsidade. No caso da proposição R, nós vamos ter 2 colunas com R. Então as 2 colunas preencheremos iguais, com uma verdade e uma falsidade, até completarmos ela. Após terminarmos a coluna das proposições simples, colocamos o número 1 embaixo delas para assinalar que foi a primeira etapa de preenchimento. Após terminarmos as proposições, agora começaremos a preencher então as operações, ou os conectivos. Nesta expressão nós não vamos ter nenhum parênteses, então faremos na ordem de prioridade de cada conectivo. O conectivo que tem a prioridade número 1 é o conectivo da negação, e a operação da negação ela aparece em 2 lugares. Uma na primeira coluna e uma na penúltima coluna. Então nós também devemos respeitar a ordem em que elas aparecem, começando sempre da esquerda para a direita. Então começaremos pela negação da coluna número 1. Então a negação ela está negando a proposição P. Então vamos pegar todos os valores de P e colocá-los na coluna da negação de forma negativa. Então na primeira linha a proposição P é uma verdade. Então a negação de uma verdade é uma falsidade. Na segunda linha, a proposição P também é uma verdade, e a negação dessa verdade é uma falsidade. Na terceira linha, a mesma coisa, e na quarta, igual. Na quinta linha, a proposição P é uma falsidade, e a negação dessa falsidade é uma verdade. E isso vai se repetir até a última linha. Ao terminarmos a coluna desta negação, colocaremos o número 2 para mostrar que foi o segundo procedimento de preenchimento que fizemos. Após esta negação, nós temos que dar prioridade ainda ao conectivo da negação, só que desta vez lá na nossa penúltima coluna. Então, essa negação será a segunda coluna que iremos preencher. Esta negação, ela está negando a proposição R. Então, vamos trabalhar com todos os valores lógicos da coluna da R. Então, na primeira linha, o R é uma verdade. A negação dessa verdade é uma falsidade. Na segunda, o R é uma falsidade. A negação dessa falsidade será uma verdade. E isso vai se manter intercalado até a última, porque vamos negar todos os valores lógicos de R. Então, até a última linha. E para identificarmos que este foi o terceiro procedimento de preenchimento, colocamos o número 3, então, embaixo desta coluna. Após a negação, a segunda operação, ou conectivo, que tem prioridade, no caso, prioridade nível 2, são os conectivos de conjunção e disjunção. Então, temos que respeitar aqueles que vêm primeiro. Da esquerda para a direita, o primeiro conectivo, que tem prioridade número 2, é o conectivo da conjunção, que aparece na nossa terceira coluna. Este conectivo ele está fazendo a operação entre o valor lógico da primeira negação
com a coluna da proposição R. Então, nós vamos esquecer os valores lógicos que estão na coluna da proposição P, ficaremos apenas com a coluna da negação e a coluna da proposição R. Então, a conjunção de uma falsidade com uma verdade será uma falsidade. E a conjunção de uma falsidade com outra falsidade, também uma falsidade. A conjunção de uma falsidade com uma verdade é uma falsidade. A conjunção entre duas falsidades será uma falsidade. A conjunção entre duas verdades será uma verdade. A conjunção entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade. A conjunção entre uma verdade e uma verdade será uma verdade. E a conjunção entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade. Esse foi o quarto procedimento, então colocamos o número 4 embaixo da coluna da conjunção. Agora só faltam duas colunas para serem preenchidas, a coluna da condicional e a coluna da disjunção. Aqui tem prioridade de operação, é a da disjunção. E a disjunção, ela está fazendo a operação entre a coluna da proposição Q e a coluna da negação. Nós vamos então esquecer os valores lógicos da coluna da proposição R. Ficaremos apenas com a Q e a negação. Então, na primeira linha, a Q é uma verdade e a negação é uma falsidade. A disjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma verdade. Na segunda linha, é a disjunção entre duas verdades, que dá uma verdade. Na terceira linha, disjunção entre duas falsidades é uma falsidade. Na quarta linha, a disjunção entre uma falsidade e uma verdade é uma verdade. Na quinta linha, entre uma verdade e uma falsidade é uma verdade. Na sexta linha, entre duas verdades é uma verdade. Na sétima linha, entre duas falsidades, é uma falsidade. Na oitava linha, entre uma falsidade e uma verdade, nós temos uma verdade. Este foi então o quinto procedimento. Colocamos o número 5 embaixo da coluna da disjunção. Agora então falta apenas completarmos a coluna da condicional. E a coluna da condicional também vai trabalhar com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. Nós vamos pegar a coluna que estiver à esquerda da condicional e a que tiver o maior número que fizemos lá embaixo. Ou seja, é a coluna da conjunção, que tem o número 4. E a outra coluna de valores lógicos que ela irá trabalhar está à direita dela, que também possui o maior número, então será a coluna da disjunção, que possui o número 5. Então iremos trabalhar com essas duas colunas de valores lógicos, a da conjunção e a da disjunção, para efetuarmos a operação. Então na primeira linha, a nossa conjunção é uma falsidade e a nossa disjunção é uma verdade. E a condicional de uma falsidade com uma verdade, isso dá uma verdade. Na segunda linha, a conjunção também é uma falsidade e a disjunção, de novo, é uma verdade. Então, sabemos que vai dar uma verdade. Na terceira linha, a conjunção é uma falsidade e a disjunção é uma falsidade. E a condicional de uma falsidade com uma falsidade dá uma verdade. Na quarta linha, a conjunção é uma falsidade também e a disjunção é uma verdade. Isso vai dar uma verdade. Na quinta linha, a conjunção e a disjunção são uma verdade e a condicional entre duas verdades é uma verdade. Na sexta linha, a nossa conjunção é uma falsidade e a nossa disjunção é uma verdade, e isso vai dar uma verdade. Na sétima linha, a nossa conjunção é uma verdade e a nossa disjunção é uma falsidade. Neste caso, a condicional é uma falsidade. E na última linha, como a nossa conjunção é uma falsidade, já sabemos que a condicional dará uma verdade. Então esse foi o último procedimento. Colocamos o número 6, então, e terminamos a tabela da letra A. Então vamos para a letra B. E a letra B, nós temos a seguinte sentença. Nós temos P, condicional R, bicondicional Q, disjunção com a negação de R. Então vamos copiar agora a sentença de forma separada, para que a gente possa fazer a tabela. Vamos começar então com as colunas, separando as proposições dos conectivos. Estamos trabalhando com 3 proposições simples, então neste caso vão dar 8 linhas de preenchimento de valores lógicos. Eu vou começar preenchendo então a proposição P, 4 a 4. Na coluna da proposição P, colocaremos 4 verdades e 4 falsidades. Logo após, então, vou preencher a coluna da proposição Q, e ela será preenchida 2 a 2. Então colocaremos 2 verdades e 2 falsidades. 2 verdades e 2 falsidades. E a última proposição que vou preencher será a proposição R, e colocaremos 1 a 1. Então será uma verdade e uma falsidade nas duas colunas que contenham a proposição R. Após terminarmos de preencher as colunas das proposições simples, colocamos o número 1 embaixo delas, para identificar que foi o primeiro procedimento de preenchimento. Agora vamos então começar preenchendo as operações, e a operação que tem prioridade número 1
é a operação da negação, que só temos aqui ao lado da proposição R. Então vamos preencher a coluna da negação e ela vai trabalhar com os valores lógicos da coluna do R. Então temos que simplesmente negar os valores lógicos de R. Então onde R é uma verdade, a negação dessa verdade será uma falsidade. E onde R for uma falsidade, a negação da falsidade será uma verdade. E assim sucessivamente até o fim da coluna. Então lá na última linha nós temos que R é uma falsidade e a negação fica sendo uma verdade. Como esse foi o segundo procedimento de preenchimento, colocamos o número 2 embaixo da negação. A próxima operação, que tem prioridade número 2 para o preenchimento, é a operação da disjunção. Então, vamos começar preenchendo agora a coluna deste conectivo. E ele vai trabalhar com duas colunas de valores lógicos. Uma coluna que está à sua esquerda. À esquerda da disjunção nós temos a proposição que já foi preenchida. Logo após temos a bicondicional, que não foi preenchida, então a gente não olha mais essas colunas que vêm em seguida. Ficamos apenas com a coluna da proposição que. E à direita da disjunção nós temos duas colunas, a da negação e a da proposição R. Nós vamos usar os valores lógicos da coluna que tem o maior número na base, e é a coluna da negação. Então faremos a disjunção dos valores lógicos de que com os valores lógicos da negação. Então a disjunção na primeira linha da verdade de que com a falsidade da negação, ficando a disjunção da verdade com uma falsidade, é uma verdade. Na segunda linha, a disjunção de duas verdades é uma verdade. Na terceira, a disjunção de duas falsidades é uma falsidade. Na quarta, a disjunção de uma falsidade com uma verdade é uma verdade. Na quinta, nós temos uma verdade e uma falsidade, então a disjunção entre elas é uma verdade. Na sexta, nós temos disjunção de duas verdades, é uma verdade. Na sétima, a disjunção de duas falsidades, que é uma falsidade. E na última, nós temos a disjunção de uma falsidade com uma verdade, que é uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento, então número 3 embaixo da coluna da disjunção. Agora só nos resta mais duas colunas a serem preenchidas. A coluna da condicional e a coluna da bicondicional. A operação que tem prioridade número 3 é a operação da condicional. E ela vai trabalhar com duas colunas de valores lógicos. Uma à esquerda dela, que só temos a proposição P, e à direita nós temos a coluna da proposição R e depois temos uma coluna vazia. Então nós vamos ficar só com a coluna R. Então essa condicional fará a operação com essas duas colunas. As dos valores lógicos da proposição P e as dos valores lógicos da proposição R. Na primeira linha, a condicional entre duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, a condicional de uma verdade e logo após uma falsidade será uma falsidade. Na terceira linha, a condicional entre duas verdades é uma verdade. Na quarta linha, novamente uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. E da quinta até a última linha, sempre que a condição começa com uma falsidade, ela é considerada uma verdade. Então todas as linhas serão uma verdade. Este então foi o quarto procedimento de preenchimento. Colocamos o número 4 embaixo da condicional. Agora a bicondicional. Só nos resta essa coluna para preencher, irá trabalhar com duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. Vamos pegar a coluna que tiver o maior número à esquerda, que é a coluna da condicional, que acabamos de preencher. Então iremos trabalhar com os valores lógicos dessa coluna e à direita dela com a coluna que tiver o maior número, que é a coluna da disjunção. Então faremos a bicondicional da coluna número 4 com a coluna número 3, esta da disjunção. Então, na primeira linha, nós temos a bicondicional entre duas verdades. A bicondicional entre duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, a bicondicional entre uma falsidade e uma verdade é uma falsidade. Na terceira, entre uma verdade e uma falsidade será uma falsidade também. Na quarta linha, entre uma falsidade e uma verdade será uma falsidade. Na quinta linha, entre duas verdades será uma verdade. Na sexta, entre duas verdades novamente, será uma verdade. Na sétima, entre uma verdade e uma falsidade, isso dá uma falsidade. E na última, entre duas verdades, que será uma verdade. Esse foi o quinto procedimento. Então colocamos o número 5 embaixo da bicondicional. E essa seria a tabela verdade da letra B. Então vamos para a letra C. A letra C nós temos P condicional, daí entre parênteses P condicional a negação de R. Fora dos parênteses temos uma bicondicional com que uma disjunção e R. Então, copiamos toda a sentença de forma separada, para que a gente possa colocar as colunas, separando as proposições dos conectivos. Estamos trabalhando novamente com 3 proposições simples,
vai dar um total de 8 linhas para preenchimento de valores lógicos. E vou começar pela proposição P. A proposição P, vou começar preenchendo ela 4 a 4. Já que temos 8 linhas, o 8 dividido por 2 dá 4, fica 4 verdades e 4 falsidades. Temos duas colunas da proposição P, então temos que fazer a mesma coisa nas duas. A segunda proposição será a proposição Q. Então pegamos o valor que encontramos para P, que foi 4 a 4, pegamos o 4 e dividimos por 2, o que vai dar um resultado de 2. Significa 2 a 2 na coluna da proposição Q. Então duas verdades e duas falsidades. Pegamos o valor do Q, que foi 2, dividimos por 2 de novo, o que vai dar um total de 1. Então faremos 1 a 1, uma verdade e uma falsidade na proposição R, que é a terceira proposição que vamos preencher. Temos duas colunas da R, então vamos colocar uma verdade e uma falsidade até acabar as duas colunas. E após acabar a coluna da R, nós colocamos o número 1 embaixo delas, para demarcar que foi o primeiro procedimento de preenchimento. Após isso, nós temos que fazer agora as operações e vamos dar um foco para as operações que estão dentro dos parênteses. Nós temos somente um parênteses na sentença, que é este que mostra P condicional a negação de R, e vamos preencher os dois conectivos dentro deles, que é a condicional e a negação. Entre os dois conectivos, aquele que tem prioridade número 1 é a negação. Então nós vamos preencher primeiro a coluna da negação, e ela está negando uma coluna de valores lógicos que está à sua direita. À direita dela nós temos a coluna da R, e logo depois temos fora dos parênteses a bicondicional que ainda não foi preenchida. Então a gente para de observar as colunas, ficamos apenas com a que temos preenchida até agora, que é a R. Então ela vai negar toda a coluna da R. Então onde a R é uma verdade, a negação fica uma falsidade. E onde a R é uma falsidade, a negação dela fica uma verdade. E assim vamos preenchendo até acabarmos toda a coluna da negação. Após terminarmos, colocamos o número 2 embaixo dela, para indicar que foi o segundo procedimento. Então ainda dentro dos parênteses, temos agora a condicional. E como é a única operação dentro dos parênteses, é ela que vamos preencher agora. A condicional trabalha com duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da condicional, nós temos a proposição P e depois temos outra condicional que não foi preenchida. Então a gente para e ficamos apenas com a coluna que observamos até agora, que é a coluna da proposição P. Iremos trabalhar com os valores da coluna de P e à direita da condicional nós temos duas colunas, a coluna da negação e a coluna da proposição R. Logo após temos a bicondicional que não foi preenchida, então a gente não vai observar as colunas a partir daí. Entre a coluna da negação e a coluna da R, aquela que tem o maior número na base é a coluna da negação que acabamos de preencher, pois possui o número 2. Então a condicional irá fazer a operação entre esses dois valores, os da coluna da proposição P, à esquerda dela, e os valores da coluna da negação, à direita. Então na primeira linha nós temos a condicional de uma verdade e uma falsidade. E a condicional entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade. Na segunda, uma verdade e uma verdade. A condicional entre duas verdades é uma verdade. Na terceira, igual à primeira, será uma falsidade. E na quarta, igual à segunda, que será uma verdade. Da quinta linha em diante, a condicional começa com uma falsidade. E quando a condicional começa com uma falsidade, o resultado sempre será uma verdade. Então, em todas as linhas, será uma verdade. Acabando a condicional, foi o terceiro procedimento, então colocamos o número 3 embaixo dela. Agora vamos para as operações que estão fora dos parênteses. Dentre elas, nós temos a operação da condicional, nós temos a operação da bicondicional e a operação da disjunção. Entre essas três operações, a que tem prioridade é a da disjunção, pois ela tem prioridade número 2. Então nós vamos fazer ela primeiro. A disjunção trabalha com duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da disjunção nós temos a coluna da proposição Q, e logo depois a bicondicional que está vazia, a gente para de observar as colunas, a partir daí ficamos apenas com quais observamos até aqui, que foi só da proposição Q. E à direita da disjunção, nós temos a coluna da proposição R. Então, ela irá fazer a disjunção entre esses dois valores lógicos dessas duas colunas. Na primeira linha, a proposição Q é uma verdade, e a proposição R é uma verdade. A disjunção entre duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, a disjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma verdade. Na terceira, a disjunção entre uma falsidade e uma verdade é uma verdade. Na quarta, a disjunção entre duas falsidades é uma falsidade. Na quinta, entre duas verdades novamente, então é uma verdade. Depois, uma verdade e uma falsidade, a disjunção será uma verdade. Na sétima linha, a disjunção entre uma falsidade e uma verdade é uma verdade. E na última, entre duas falsidades, é uma falsidade.
Esse foi o quarto procedimento, colocamos o número 4 embaixo dele. Agora, entre as outras duas operações que nós temos, que é a condicional e a bicondicional, aqui tem prioridade é a condicional, pois ela tem prioridade número 3. Então ela fará a condicional entre duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda dela nós só temos a coluna da P, então serão esses valores que iremos trabalhar. E à direita nós temos agora 4 colunas, a da proposição P, a da condicional dentro do parênteses, a da negação e a da proposição R. Entre essas colunas, a que tem o maior número na base é a da condicional dentro dos parênteses, tem o número 3. Então nós iremos trabalhar com essas duas colunas de valores lógicos, à esquerda da proposição P e à direita da condicional. Então a condicional entre uma verdade e uma falsidade na primeira linha será uma falsidade. A condicional entre uma verdade e uma verdade será uma verdade. Na terceira linha nós temos a condicional entre uma verdade e uma falsidade, que é uma falsidade. Na quarta linha temos uma verdade com outra verdade, que é uma verdade. Da quinta linha em diante, a condicional começa tudo com falsidade, então o resultado dela sempre será uma verdade. Até o final da coluna. Este foi o quinto procedimento, então colocamos o número 5 embaixo dessa condicional. E agora vamos fazer a última operação, que é a da bicondicional. Ela trabalha com uma coluna à esquerda e uma à direita. A coluna que está à esquerda dessa bicondicional e que possui o maior número é a da condicional que acabamos de fazer. Então, nós iremos trabalhar com esta coluna de valores lógicos e à direita da bicondicional temos 3 colunas. E a que possui o maior número é a coluna da disjunção. Então nós iremos trabalhar com os valores lógicos desta coluna. Vamos fazer a bicondicional entre eles, linha por linha. E a bicondicional na primeira linha entre uma falsidade e uma verdade é uma falsidade. A bicondicional entre dois valores lógicos diferentes é uma falsidade. E a bicondicional entre dois valores lógicos iguais é uma verdade. Na segunda linha, nós temos entre dois valores iguais, que são duas verdades, então é uma verdade. Na terceira, são dois valores diferentes, entre uma falsidade e uma verdade, então é uma falsidade. Na quarta linha, entre uma verdade e uma falsidade, é uma falsidade. Na quinta, entre duas verdades, então é uma verdade. Na sexta, também entre duas verdades, então também é uma verdade. Na sétima, a mesma coisa. E na última, entre uma verdade e uma falsidade, então será uma falsidade. Este foi o sexto preenchimento, então colocamos o número 6 embaixo da bicondicional. E assim fica a tabela verdade da letra C. Então vamos fazer a letra D. E a letra D nós temos a proposição P, conjunção com a proposição Q, condicional R, tudo entre parênteses, e uma disjunção com a negação da proposição P, bicondicional Q, disjunção com a negação da proposição R. Então vamos copiar toda a expressão na letra B de forma separada, para que a gente possa fazer a tabela. Agora vamos colocar as colunas, separando todos os conectivos das proposições. E como estamos trabalhando com 3 proposições simples, a proposição P, Q e R, então nós usaremos 8 linhas para preenchimento de valores lógicos de novo. Feita esta etapa, vamos começar preenchendo então a coluna das proposições. Eu vou começar preenchendo a coluna da proposição P. Como são 8 linhas, vamos dividi-la por 2, então ficará 4 verdades e 4 falsidades, seguindo essa sequência nas duas colunas que contêm a proposição P. Então nós temos a primeira coluna que temos a proposição P, colocaremos 4 verdades e 4 falsidades. E depois temos mais uma proposição P aqui no meio da tabela, colocaremos também 4 verdades e 4 falsidades. Logo após, nós pegaremos o número 4, vamos dividir por 2 novamente e obteremos o valor 2, que será a ordem de sequência que colocaremos os valores lógicos para a próxima proposição. Eu vou fazer a proposição Q. Então a proposição Q, farei 2 a 2, então serão 2 verdades e 2 falsidades, onde nós temos a coluna da proposição Q. Nós temos duas também, esta primeira e a segunda coluna que vem logo após a bicondicional. Então colocaremos 2 verdades e 2 falsidades também nesta coluna. E por último, a nossa terceira proposição, a proposição R, agora colocaremos uma verdade e uma falsidade de forma intercalada até completar as duas colunas da proposição R. Após acabarmos as proposições simples, colocamos então o número 1 para identificar que foi o primeiro procedimento de preenchimento. E agora vamos começar a preencher então as operações. Para esta expressão nós temos 2 parênteses externos. Então nós temos o primeiro parênteses, que é onde nós temos P, conjunção com Q, condicional com R. E nós temos o segundo parênteses, que é a negação de P, bicondicional Q, disjunção com a negação de R.
Então os dois parênteses têm prioridade. Então nós vamos começar analisando qual é a operação que tem prioridade nível 1, se ela possui em um dos parênteses. A operação que tem prioridade número 1 é a operação da negação, e ela só se encontra no segundo parênteses. Nós temos duas operações de negação nesse parênteses, a que vem antes do P e a que vem antes do R. Então nós vamos seguir a ordem, a que vem da esquerda para a direita. Então começaremos com a operação que estiver à esquerda, que seria a que está antecedendo a proposição P. Então completaremos a coluna desta negação, e ela está negando uma coluna que está à direita, que tem o maior número na base, todas as colunas possuem o número 1, e que anteceda uma coluna vazia. A proposição P, então, seria esta coluna. Iremos fazer a negação com os valores lógicos da proposição P. Na primeira linha, a proposição P é uma verdade, e a negação de uma verdade é uma falsidade. Na segunda linha, a mesma coisa, na terceira e na quarta. Na quinta linha, a proposição P é uma falsidade, a negação de uma falsidade é uma verdade, e isto vai suceder até o final. Então este foi o segundo procedimento de preenchimento. Seguindo a ordem dos números, nós já colocamos o número 1, esta será o número 2 para a coluna da negação. Agora nós temos outra negação, que também tem prioridade número 1. Como já preenchemos a que está à esquerda, só falta preenchermos esta negação, que agora iremos trabalhar com os valores lógicos da coluna de R. Então a negação na primeira linha da proposição R, onde R é uma verdade, a negação de uma verdade é uma falsidade. Na segunda linha R é uma falsidade, então a negação dessa falsidade é uma verdade. E assim sucessivamente até o final da coluna. Iremos negar esses valores. Como a primeira negação foi o procedimento número 2, para esta vamos colocar o número 3 embaixo da coluna. Agora temos que ver qual operação possui prioridade número 2. Nós temos duas operações que têm prioridade número 2, que é a operação da conjunção e da disjunção. A conjunção se encontra no primeiro parênteses e a disjunção se encontra aqui no final do segundo. Então, seguindo a ordem de prioridade, sempre da esquerda para a direita, faremos primeiro essa conjunção. A conjunção trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da conjunção só temos a coluna da proposição P, então são com esses valores que vamos trabalhar. E à direita da conjunção, nós temos a coluna da proposição Q e logo após temos uma coluna em branco. Então nós paramos de observar as colunas a partir daqui e ficaremos apenas com as colunas que já preenchemos até aqui, que só foi a coluna da proposição Q. Então faremos a conjunção entre os dois valores lógicos, entre o valor lógico de P e de Q. Na primeira linha, P é uma verdade e Q é uma verdade. E a conjunção de duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, a mesma coisa. Na terceira linha, a conjunção de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade. Na quarta linha, a mesma coisa. Na quinta, a conjunção de uma falsidade com uma verdade é uma falsidade. Na sexta também. Na sétima e na oitava, nós temos a conjunção de duas falsidades, o que vai dar duas falsidades também. Então, seguindo a ordem numérica das colunas, esta levará o número 4, representando o quarto preenchimento, representando o quarto procedimento de preenchimento. E agora, no nosso segundo parênteses, nós temos agora a disjunção, que também tem prioridade número 2, e ela que iremos preencher agora. A disjunção também trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da nossa disjunção, nós temos a coluna da proposição Q, que já foi preenchida, e logo após nós temos a coluna da bicondicional, que ainda não foi preenchida. Então nós não vamos contar esta coluna, nem as que vierem depois dela, ficaremos apenas com a coluna da proposição Q. Usaremos os valores lógicos dela então. E à direita da disjunção, nós temos duas colunas. A coluna da negação, que já foi preenchida, e a coluna da proposição R. Dentre essas duas, aquela que possuir o maior número na base será a coluna de valores lógicos que usaremos. E a que possui o maior número na base é a coluna da negação, que possui o número 3. Então iremos fazer a disjunção entre a proposição Q e essa negação. Na primeira linha, a proposição Q é uma verdade e a negação é uma falsidade. E a disjunção de uma verdade com uma falsidade é uma verdade. Na segunda linha, nós temos Q como sendo uma verdade e a negação como sendo uma verdade. A disjunção entre duas verdades é uma verdade. Na terceira linha, nós temos duas falsidades. A disjunção entre duas falsidades é uma falsidade. Na quarta linha, a disjunção entre uma falsidade e uma verdade é uma verdade. Na quinta linha, nós temos uma verdade com uma falsidade, o que resulta numa verdade. Na sexta, duas verdades, o que dá uma verdade. Na sétima, a disjunção entre duas falsidades, o que dá uma falsidade. E na última, a disjunção entre uma falsidade e uma verdade, o que resulta em uma verdade.
Como a conjunção foi o procedimento número 4, essa disjunção nós iremos colocar então o número 5 na base. Agora, dentro dos parênteses ainda, nós temos que ver se alguma operação possui prioridade número 3, que é a condicional. No segundo parênteses, nós só temos agora a bicondicional, e no primeiro nós temos a condicional. Então nós vamos preencher essa condicional agora, por ter prioridade número 3. A condicional também trabalha com valores lógicos entre duas colunas, uma esquerda e uma direita. À esquerda da condicional, nós temos 3 colunas preenchidas, a coluna da proposição P, a coluna da conjunção e a coluna da proposição Q. A coluna que possui o maior número na base é a coluna da conjunção, que possui o número 4. Iremos usar os valores lógicos da coluna da conjunção. E à direita da nossa seta, ou da nossa condicional, nós temos a coluna da proposição R, que já foi preenchida, e logo após nós temos a coluna de uma disjunção que ainda não foi preenchida. Então nós vamos ficar apenas com a coluna da proposição R. Então iremos fazer a condicional entre a coluna de valores lógicos da conjunção e a coluna de valores lógicos da proposição R. Na primeira linha, a nossa conjunção tem uma verdade, e a nossa proposição R tem uma verdade, e a condicional entre duas verdades é uma verdade. Na segunda linha, a conjunção é uma verdade e a proposição R é uma falsidade, e a condicional entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade. E da terceira linha em diante, a nossa conjunção é uma falsidade, e uma condicional, o valor lógico que antecede ela, se for uma falsidade, ela sempre dará uma verdade. Então, da terceira linha até a última, a nossa condicional será uma verdade. Acabando esta coluna, colocaremos então o número 6 na sua base, foi o sexto procedimento. E o primeiro parênteses nós completamos. Agora vamos acabar o segundo parênteses, que possuímos a bicondicional dentro dele. Só falta esta coluna ser preenchida. A bicondicional trabalha com 2 colunas de valores lógicos, uma à esquerda dela e uma à direita. À esquerda dela nós possuímos a coluna da proposição P, a coluna da negação, e depois nós temos uma coluna em branco. Então ficaremos apenas com a coluna da proposição P e da negação. E entre elas, a que possui maior número na base, que é a coluna da negação, então será com esses valores lógicos que iremos trabalhar. E à direita da bicondicional, nós temos 4 colunas, a da proposição Q, a da disjunção, a da negação e a da proposição R. E a que possui o maior número na base é a da disjunção. Então nós faremos a bicondicional entre essas 2 colunas, a da negação à esquerda e a da disjunção à direita. Então na primeira linha, a negação é uma falsidade e a disjunção é uma verdade. E a bicondicional entre 2 valores lógicos diferentes é uma falsidade. Na segunda linha, a negação é uma falsidade, a disjunção também é uma verdade, então também dará uma falsidade. Na terceira linha, a nossa negação é uma falsidade e a nossa disjunção é uma falsidade também. E a bicondicional entre 2 valores lógicos iguais é uma verdade. Na quarta linha, nós temos 2 valores lógicos diferentes, uma falsidade na negação e uma verdade na disjunção, então é uma falsidade. Na quinta linha, a negação é uma verdade e a nossa disjunção também é uma verdade, valores lógicos iguais, o resultado é uma verdade. Na sexta linha, a mesma coisa, uma verdade. Na sétima linha, nós temos 2 valores lógicos diferentes, a negação é uma verdade e a disjunção é uma falsidade, então o resultado é uma falsidade. Na última linha, nós temos 2 verdades, onde a bicondicional será uma verdade. Este foi o sétimo procedimento, então colocamos o número 7 embaixo dela. Agora terminamos os 2 parênteses, só nos resta o que está fora dos parênteses. E só temos uma coluna para preencher fora dos parênteses, a coluna dessa disjunção. A operação da disjunção trabalha com 2 colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa disjunção, nós temos 5 colunas, e dentre essas 5, a que possui o maior número é a coluna da condicional. E à direita da nossa disjunção, nós temos 7 colunas, e dentre as 7 colunas, aquela que possui o maior número é a da bicondicional, que possui o número 7. Então nós iremos trabalhar com os valores lógicos desta coluna, da condicional, junto com os valores lógicos desta coluna, a da bicondicional. Na primeira linha, a nossa condicional é uma verdade, e a nossa bicondicional é uma falsidade. A disjunção entre esses 2 valores lógicos é uma verdade. Na segunda linha, nós temos uma falsidade como uma falsidade, então será uma falsidade. Na terceira, entre 2 verdades, então o resultado é uma verdade. Na quarta linha, nós temos entre uma verdade e uma falsidade, o que dará uma verdade. Na quinta e na sexta linha, nós temos a disjunção entre 2 verdades, então o resultado das 2 será uma verdade. Na sétima linha, nós temos a disjunção entre uma verdade e uma falsidade, a disjunção será uma verdade. E na última linha,
entre duas verdades, onde o resultado será uma verdade também. Como este foi o 8º procedimento de preenchimento, colocamos o número 8 embaixo da coluna e assim ficará a nossa tabela verdade da letra D. Então este foi o exercício 2 do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.